Fala trader, e aí pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Pessoal, vamos lá para mais um dia de recap, vamos lá para mais um dia de análises, operações, melhores probabilidades, movimentações e algumas dicas para o dia seguinte, tá? Dentro da metodologia do Price Action, beleza? Vamos direto para o gráfico, vamos conversar aqui o que nós enxergamos no dia de hoje e o que nós fizemos, né? Pessoal, hoje o mercado abriu basicamente com um gap de alta. E aí a gente entende como gap, pessoal, a abertura, tá? Ele abriu com esse espaço aqui, tá? Então a gente considera que ele abriu com um gap de alta, ou seja, o preço fechou em um valor, né, em um preço, e a sua abertura foi mais acima, então foi um gap de alta, beleza? Só para a gente deixar bem claro ali a questão do gap, tá? Essa região aqui é um espaço, tá? Era um espaço que foi fechado depois pelos vendedores, mas o preço abriu aqui e o fechamento de ontem foi nessa região, certo? E aí, quando a gente abre com um gap, nós temos uma boa barra de venda. Um setup do Brooks é o setup da primeira barra, né? Que nós já conversamos aqui várias vezes. Que seria a projeção, pelo menos, do corpo da barra 1, tá? Seria um alvo de boa probabilidade. Um backtest que eu tenho no mini índice, 70, eu acho que chegou a 70% das vezes, de pagar a projeção do corpo da barra, tá? Algumas outras vezes ele paga contando com pavio e tudo, e algumas vezes ele paga até 2 para 1, tá? Mas são raras vezes, não é que são raras, 30%, digamos assim, das vezes a gente vai ter essa reversão e rompimento para o lado contrário, tá? E aí, quando o preço abriu com esse gap, fechou boa barra de baixa, fechando próximo da sua mínima, barra de tendência abaixo da média móvel, nossa tendência anterior é de alta, então era uma barra que fazia muito sentido vender, tá? E aí nós vendemos a barra 1, buscamos a projeção, e aí o preço começou a andar aqui de maneira mais lenta, uma barra em doji, duas barras em doji. Eu já estava me preparando para encerrar a operação se fechasse uma próxima barra em doji, tentar sair pelo menos no 0 a 0, mas ela acabou fechando uma barra com um bom corpo, né? Então, assim, era uma barra de tendência, decidi continuar na operação. Aqui nós tínhamos H1, a partir desse momento tínhamos aqui um H2, uma H2 não tão boa pela quantidade de pavio, seria aqui uma possibilidade ainda de que o preço retomasse, né? Quando fechou a barra 7, pessoal, boa barra de tendência, nós tínhamos aqui basicamente um fundo arredondado, acabei encerrando essa operação com um loss, tá? E aí foi um loss de 440 pontos, mais ou menos, certo? E aí depois disso a gente esperou aqui um pouco mais de movimentação. Aqui era uma região de 50% da primeira movimentação do dia, então assim, comprar aqui já não dava, era um ok para encerrar, mas não dava para comprar nessa região, tá? Por ser uma região complicada aqui, região de 50% tende a encontrar vendedores. Barra 10 foi uma nova tentativa dos vendedores, mas muito fraca, né? A gente esperava pelo menos uma boa barra de baixa, fechando próximo da sua mínima. Barra que revertesse aqui pelo menos um ou dois fechamentos, né? 2 ou 3 pelo menos fechamentos, né? Esse talvez aqui seria uma barra para a gente acreditar que a continuidade na venda seria melhor. Barra na média móvel também, né? E um bom contexto para a venda, certo? Só que acabou armadilhando vendedores e o preço começou a reverter. A partir do momento que nós temos aqui, e aí é até uma lição do Brooks, né? Nós temos uma barra de alta fechando próximo da sua mínima, com o corpo da barra totalmente acima da média móvel, pessoal, acaba virando um setup de compra. O preço tentou aqui uma reversão, corrigiu, boa barra acima da média móvel. O problema disso é que nós estávamos basicamente na abertura
na abertura do dia, né? Então, assim, poderia encontrar vendedores aqui, já que nós tínhamos vários vendedores armadilhados aqui nessa região, tá? E aí, mas ainda assim, acabei aceitando uma compra, tá? Barra 3, acabei aceitando essa compra. Gostaria de buscar aqui, primeiramente, uma região onde nós iríamos buscar aqui seria o vértice do triângulo, né, do dia anterior. Lembra que nós conversamos que sempre que a gente tem um triângulo, a gente tem 75% de chance de que o preço em algum momento faça pelo menos um teste desse vértice aqui novamente, né, já que nós temos compradores e vendedores armadilhados aqui dentro. Enfim, seria um alvo plausível, tá? E aí acabei aceitando essa compra, tá? Quando eu aceitei essa compra, pessoal, o preço começou a travar aqui, acredito que era a abertura do americano, não sei, né? Acho que não. Enfim, não lembro exatamente. Mas enfim, comprei essa região, mas eu já estava bem esperto. Caso o preço começasse a descer aqui, aí ia encerrar essa operação, tá? E aí comprei, e aí o preço começou a brigar aqui nessa região. Acabei encerrando uma parte da minha posição aqui, tá? Por quê? Nós tínhamos aceitado uma compra de pré-rompimento, pessoal. É uma compra bem mais arriscada. E eu gostaria que o preço fosse e desenvolvesse pelo menos aqui uma segunda barra aqui, vindo buscar esse alvo aqui primeiro, né? E aí confirmaria aqui um rompimento e uma continuidade. Mas se a gente traçar aqui uma linha aqui nessa região, pessoal, vocês vão ver que não foi um rompimento forte. Nós tivemos aqui, essa barra acabou fechando a baixa. O rompimento aqui foi mínimo, tá? Barra de continuidade ruim. Então, acabei encerrando aqui uma parte da minha posição. Tá? E aí, quando confirmou esse rompimento aqui, acabei adicionando mais compra aqui nessa região, tá? E aí, novamente, deixou uma barra de continuidade ruim. Aqui eu encerrei uma parte com um pequeno loss. Nessa daqui a gente não encerrou com loss, nessa aqui a gente encerrou com um pequeno loss. Mas aí o preço começou a desenvolver. Então, aqui era uma região de alvo, né? O vértice do triângulo. Encerrei uma parte dessa operação que eu entrei aqui, tá? Estou tentando explicar para vocês aqui porque o gerenciamento hoje foi um pouco mais complexo. Comprei novamente, encerrei apenas uma parte da posição. O restante da posição acabei encerrando aqui em cima. E, ao mesmo tempo que eu encerrei, acabei adicionando. Por que eu adicionei aqui nessa região, pessoal? Eu iria encerrar toda a posição aqui, só que quando eu analisei outro ponto aqui, nós tivemos aqui rompimento, continuidade, nós tínhamos vendedores armadilhados. E aí, uma premissa do Brooks é o seguinte, sempre que a gente tem um bom setup que falha, ele vai armadilhar vendedores. E isso gera combustível para o lado contrário, como é numa tendência, como é várias vezes a gente já conversou sobre isso, né? Então, uma boa possibilidade para essa falha desse setup aqui, pessoal, seria a projeção de toda a movimentação de baixa. Inclusive, foi passado lá no grupo essa possibilidade, tá? E aí, acabei adicionando mais contratos aqui nessa região, tá? Adicionei um pouco mais aqui. Quando o preço rompeu a região do vértice, adicionei um pouco mais. E aí, aqui eu encerrei metade da minha posição, porque aqui era um topo relevante, tá? Se a gente analisar aqui. Outro ponto relevante aqui foi projeção de perna 1, perna 2. Foi onde eu também acabei encerrando alguns contratos aqui nessa região, né? E acabei adicionando novamente depois, tá? Para buscar toda essa projeção, já que nós conseguimos ali enxergar essa probabilidade e seria um alvo de uma probabilidade muito boa, já que tinha vendedores armadilhados aqui, gerando liquidez para esse preço. E aí o preço veio exatamente buscar aqui o alvo, tá? Da projeção de toda a perna 1, já que falhou esse setup aqui, tá bom? E aí, quando o preço chegou aqui, acabei encerrando totalmente as minhas operações, tá? Então, assim, desde onde nós compramos, a primeira vez, que foi aqui,
até a última operação deu 1.171 pontos, tá? Só que dentro disso a gente acabou gerenciando aqui algumas coisas, né? Talvez poderia ter segurado toda a posição, sim, mas pessoal, nós tínhamos aqui, para ser sincero com vocês, não estava disposto a segurar um stop aqui abaixo ou aqui abaixo, onde seria um stop técnico, tá? Eu não estava disposto porque a nossa tendência é de baixa. Nós tínhamos aqui algumas premissas e quando nós temos uma tendência de baixa, tanto aqui no intraday quanto no gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa muito forte. E aí foi algo que conversamos ontem. Acredito que quem viu o vídeo ontem vai lembrar que nós falamos que as vendas são de maiores probabilidades. Só que nós temos um distanciamento bem amplo da média móvel. Tinha que 7.000 pontos, se a gente contasse daqui, né? Quase 7.000, né? Então, para média de 20 vai dar 7.000. Então, as vendas seriam de maiores probabilidades. Só que nós já temos aqui uma movimentação bem ampla e que uma correção até a média móvel seria bem plausível, né? Inclusive o que nós desenhamos aqui, pessoal. O preço pode simplesmente lateralizar nessa região para a média móvel chegar, ou o preço pode simplesmente corrigir aqui direto até a média móvel e aqui deixar um topo duplo, deixar algum tipo de setup para continuar a tendência. Ou o preço pode simplesmente lateralizar, fazer um fundo duplo, vir na média móvel, fazer um gap de média, teste da mínima da tendência e começar a reverter essa tendência. Só que para que isso aconteça, nós estamos falando de um gráfico diário, então são movimentações bem amplas. Uma correção mínima que seja até a média móvel, nós temos de 5 a 7.000 pontos, beleza? Então, com esse contexto em mente, eu não estava disposto a segurar uma compra, porque eu não sei, não tinha como alvos interessantes, né, para essa compra, apesar de que, como nós falamos lá, uma correção pode ser ampla, mas a tendência ainda é de baixa e a gente sempre procura operar o lado da tendência, correto? Só que nós tínhamos aqui barras que acabaram deixando gap, nós tínhamos aqui barra ruim de venda, nós temos uma sequência de barras de compra, então eu fui gerenciando essa operação de acordo com aquilo, com as premissas e com aquilo que eu estava enxergando do preço, certo? E aí acabei deixando até o gráfico meio bagunçado no dia de hoje, né? Mas assim, foi tudo dentro da lógica da metodologia, tá? Um outro ponto que o Brooks fala, quando a gente enxerga urgência no preço, ele fala compre por qualquer motivo. Nós vamos ter compradores que vão comprar abaixo de barra de baixa, acreditando que essa correção vai falhar. Nós temos compradores que compram acima de barra, que compram correções na média móvel, correções aqui. Então, simplesmente compre, tá? Porque a gente existe, e aí a partir do momento que rompeu e continuidade, nós temos a premissa da projeção de toda essa movimentação. E vocês podem ver que o preço veio exatamente na projeção dos corpos da movimentação, certo? Inclusive, a nossa saída, galera, foi exatamente no tique da última barra de alta. Depois disso, o preço veio só um pouco mais acima aqui e nós acertamos exatamente a máxima do dia, tá? Na última saída. Então, assim, e aí, detalhe, depois disso, o preço simplesmente voltou em V, depois de uma barra ruim, né? Uma barra de venda ruim. E aí começou a deixar barras fortes, um microcanal aqui, canal estreito de baixa, né? Para vir buscar onde? A mínima do dia. E aí, pessoal, muita gente fala que é manipulação, que é, enfim, mas o preço ele mostra tudo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós temos vendedores armadilhados aqui e que o preço, quem faz a movimentação do preço, pessoal, é exatamente os big players, as pessoas que operam grande e que acabam armadilhando ou ficando armadilhados, tá? E aí, nesse triângulo,
nós temos compradores acreditando em um rompimento de alta e nós temos vendedores acreditando em um rompimento de baixa. O rompimento foi de baixa, nós tivemos compradores armadilhados que armadilharam vendedores nessa região e vieram aqui acima, saíram no 0 a 0 dessa operação e com o lucro dessa operação. E aí, quando chegou nessa região, vendedores que conseguiram aqui adicionar contratos aqui acima, acabaram voltando lá onde eles ficaram armadilhados para sair sem prejuízo. E muitas vezes o que eles fazem é adicionar aqui, sai no 0 a 0 dessa operação e com o lucro dessa operação de venda aqui, certo? Então isso gera grandes movimentações, tá? E a gente segue quem está ganhando. Se a gente vendeu aqui, mas os vendedores ficaram armadilhados, a gente vira a mão na compra, porque a gente vai ganhar junto com eles. Chegam na região de projeção, tínhamos motivos para encerrar, cara, a gente encerra e deixa ele se matar, beleza? Depois disso, o preço acabou fazendo essas duas amplas movimentações, chegou aqui até numa correção para vir buscar aqui a abertura novamente do dia e simplesmente lateralizou, beleza? A gente está na barra 101, não sei como o dia vai fechar, mas se você analisar no gráfico diário, não tem o que fazer, apenas venda, 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 apesar de hoje a barra ter fechado contida, ser um doji, mas foi um respiro do preço para vir fechar esse gap aqui. Outro ponto, nós ainda temos esse gap em aberto, tá? Deixa eu colocar uma cor aqui para ficar mais fácil a visualização. Nós temos esse gap em aberto, nós temos esse gap aqui acima que está aberto, falando de gap entre barras, tá, pessoal? A nossa tendência ainda é de baixa, o preço fez aquele canal de alta em forma de bandeira de baixa, um novo rompimento, e sempre que nós temos rompimentos, o preço gosta de buscar projeções. Então, uma projeção de todos os corpos dessa bandeira aqui seria essa região aqui, tá? Mas aí é como eu falei para vocês, a gente não sabe quando ele vai chegar aqui, pode ser que amanhã faça uma barra aqui de 3.000, 4.000 pontos, e o preço chegue aqui nessa região. Ou o preço pode lateralizar aqui para depois cair, ou uma correção até as médias móveis, né? Mas o que nós temos no momento, médias móveis alinhados para baixo, preço deixando aqui sequência de barras de baixa com gaps em aberto, melhores probabilidades seria para venda, tá? Claro que a gente não vai, como já falei ontem, vou falar mais uma vez, a gente não vai chegar, o preço vai abrir aqui e a gente vender, tá? A não ser que o preço abra com um gap de alta, boa barra de baixa fechando próximo da sua mínima, a gente busca a sua projeção, beleza? E esse foi o nosso dia de hoje, conseguimos sair lucrativos mais um dia, graças a Deus. E você quiser estudar com a gente, quiser entender um pouco da nossa metodologia, entra no nosso grupo no WhatsApp, vai ficar o link aí na descrição e vamos estudar, beleza? Valeu, pessoal!